apresentar, para quem não me conhece, eu acho que tiveram alguns associados novos que entraram nos últimos tempos. Eu sou a Loise Nascimento, coordeno esse comitê de fintech na A2O. Hoje a gente preparou esse webinar para a gente comentar e discutir as questões do PL que altera, né, a mudança em algumas questões específicas do mercado de câmbio aqui no Brasil. A gente teve o prazer de ter como convidados hoje o Lúcio Oliveira, que é chefe da subunidade do Bacen, e do Eduardo Souza, que também é do Departamento de Regulação Prudencial de Câmbio no Banco Central, e a Vanessa Fialdini, que é a sócia fundadora do Fialdini Advogados, para tratar e discutir. Aqui vai ser um debate super aberto para a gente entender quais são as oportunidades e os desafios que esse projeto de lei traz para a gente como economia, né, aqui, que eu acho que tem muitas questões que estão numa lei antiga, ficam mais difícil a gente inovar aqui no mercado brasileiro, e eu acho que é essa a ideia do Banco Central. Então, tem um potencial de impacto bem relevante aqui para esse ano de 2021. Dando uma breve introdução, e aí eu passo a palavra para o Lúcio e para o Eduardo, do Banco Central. Esse PL, ele trata basicamente de 4 aspectos relevantes relacionados ao mercado de câmbio e investimento estrangeiro. Basicamente, ele começa tratando da base legislativa, né, no mercado de câmbio, que a gente sabe que hoje ela é bem restritiva, capital estrangeiro no país, como que funciona dentro dessa nova organização, e o capital brasileiro no exterior. Então, vem com essa inovação, o projeto de lei. Também trata de estatísticas macroeconômicas de cálculo que o Banco Central usa hoje, e altera e revoga algumas previsões antigas que tratam sobre o tema. Então, passo a palavra para o Eduardo e para o Lúcio para fazer a apresentação, dar um panorama geral, macro, sobre esse PL. Fiquem à vontade, sejam bem-vindos. Eduardo, você está vendo a apresentação? Sim. Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos, né? Nós estamos aqui, na realidade, vim aqui com o Lúcio, né, para a gente conversar sobre o PL cambial, né? Mas também nós vamos conversar um pouquinho sobre a consulta pública relacionada a inovações no mercado de câmbio, né? Eu vou começando aqui pela parte inicial do PL, né? E depois nós vamos à consulta pública, que ela é, de fato, voltada para a questão das empresas que atuam de forma com uso intensivo de tecnologia nas movimentações de recursos com o exterior, né? Seja para pagamentos, transferências, e a gente já entendeu que é um assunto que também vale a pena a gente destacar aqui nesta apresentação, né? Então, eu tomo a liberdade agora de começar se possível, de rodar aqui a gente um pouquinho a página seguinte, né? Bom, o PL, conforme a gente está vendo, ele tem 3 principais objetivos, né? O primeiro é de modernização, o segundo é de simplificação e o terceiro de trazer segurança jurídica para as operações cursadas no mercado de câmbio e para aquelas relacionadas aos capitais brasileiros no exterior e para os capitais estrangeiros aqui, que estão aqui no Brasil, né? Então, a gente enxerga como esse PL uma oportunidade excelente para rever todo esse arcabouço que trata do assunto, né? Legal e também infralegal, né? No quesito da segurança jurídica, o PL vai levar para o nível legal dispositivos que hoje já são a realidade no nível infralegal. E 2 exemplos que já estão hoje na regulamentação infralegal são a livre pactuação das taxas de câmbio e a livre realização de operações no mercado de câmbio, levando em conta limitações legais eventuais, né? Mas o importante é que esses comandos eles saem do nível infralegal e eles ganham alçada de lei, né? Eles ganham um nível que traz maior segurança para quem atualmente atua atualmente trabalha nesse setor, né?
O PL também vai deixar claro que o Banco Central vai ter autonomia para regulamentar grande parte dos assuntos relacionados a câmbio e a capitais internacionais. Um destaque que eu acho que sempre vale a pena a gente lembrar é a questão de exigência sobre informações. Com o PL, o Banco Central vai poder claramente escolher o meio, o prazo, a granularidade para o recebimento de informações que ele precisa para as suas atribuições, né, para que a gente precisa do nosso dia a dia. Né? Hoje, parte desses comandos tem que ser dados pelo Conselho Monetário e, às vezes, tem uma dinâmica que acaba se tornando meio lenta na hora que a gente precisa trazer alguma modificação, né, para coletarmos informações para os nossos trabalhos. E aí, se possível, Lúcia, a gente passar para o próximo. Obrigado. Então, e aí agora a gente tem, se possível, rapidamente, umas 5 principais características do PL. O primeiro é a de regulação principiológica, né? A lógica de redução de comandos prescritivos com elevado detalhamento, que é uma realidade hoje. Uma outra característica do PL é a de estabelecer requerimentos proporcionais aos riscos do negócio, considerando o valor, a finalidade, os países envolvidos e a forma de entrega da moeda. Ou seja, para operações com um risco menor, a gente vai poder dar um tratamento bem mais flexível. Uma outra, assim, agora, de qualquer forma, é importante informar assim, que nós, do Banco Central, nós não vamos abrir mão da identificação do cliente em todas as operações e da prestação de informações sobre a lógica do negócio. Né? Isso é algo que a gente pretende manter. Né? Uma terceira característica do PL é a reiteração que não vai haver tratamento de alguma forma de discriminação ou tratamento diferenciado ao capital estrangeiro. Ou seja, a confirmação de capital estrangeiro no Brasil vai ter o tratamento jurídico idêntico ao concedido ao capital nacional em igualdade de condições. Uma outra característica do PL é a possibilidade de ampliação das instituições que podem atuar no mercado de câmbio. Isso aí se caracteriza, eu acho que é uma característica importante, a lógica disso, é que a gente objetiva diversificar os tipos de instituição que ofertam serviços relacionados ao mercado de câmbio, e aí trazendo maior concorrência para esse segmento. Hoje, só são elegíveis para operar em câmbio as instituições bancárias, as corretoras, as distribuidoras, as financeiras e as agências de fomento. Com a nova lei, o Banco Central vai deter competência para autorizar qualquer tipo de instituição. O PL vai possibilitar que novos modelos de negócio atuem com aderência à regulação, inclusive se associando ou sendo controlados por instituições tradicionais. A gente imagina que essa alteração vai contribuir para maior concorrência e maior eficiência no mercado. Bom, e para finalizar essa parte de característica do PL, o que a gente enxerga é que vai haver ampla flexibilidade para a contratação de câmbio. Algo que a gente pensa é eliminar. Pensa não, na realidade, no PL já está assim e no infralegal a gente vai nessa linha, que é a eliminação do uso da expressão contrato de câmbio, da legislação cambial, que durante décadas foi sinônimo de operações sujeitas a requisitos diferentes dos demais contratos do sistema financeiro. Né? Com o PL, a gente imagina que vai haver uma equiparação do tratamento das operações de câmbio com as demais operações reguladas pelo Banco Central, que são contratos geralmente sem lei própria. E aí, o que a gente enxerga assim, é que a lógica nossa é de regulamentar as operações do mercado de câmbio e deixando a formalização delas amplamente flexível, cabendo ao Banco Central apenas definir quais as informações e as condições do negócio no mercado de câmbio que tem que ser tanto apresentadas para o cliente e acordadas com ele, quanto enviadas para o Banco Central. Né? Aí, Lúcio, se você puder trocar mais uma vez. Isso, esse é o último slide da minha parte. Né? Bom, e aí, depois dessa parte sobre as características, né? Eu vou trazer, assim, essencialmente, rapidamente, assim, alguns ganhos que o PL vai trazer para o público em geral. Né? O primeiro é decorrente do aumento da eficiência associada à racionalização, né? Relacionada à apresentação de documentos, né? Porque aí hoje existe uma série de exigências, né? Assim, existem estruturas montadas tanto nos regulados quanto não nos regulados, as empresas em geral,
relacionadas à apresentação de documentação acessória das operações de câmbio, né? A lei atual estabelece que a instituição autorizada é a responsável exclusiva pela classificação da finalidade do negócio. E aí, como resultado, na prática, essa instituição ela exige do cliente a comprovação documental, independentemente, assim, de forma independente do risco ou do perfil do cliente. E aí o PL ele vai estabelecer que a indicação sobre a finalidade do negócio vai ser feita pelo cliente. Aí, com essa mudança, as instituições autorizadas vão poder dar curso de forma mais célere, inclusive utilizando políticas de abordagem baseada no risco, né? Bom, e aí, assim, fora essa questão de inovações que a gente imagina que vai aprofundar, já que o Lúcio vai comentar daqui a alguns instantes sobre a consulta pública, mas que será aprofundada posteriormente pela regulamentação do PL, né? E aí, só para finalizar, aqui eu acho que uma questão importante é a questão da consolidação da legislação que está hoje em vigor, né? A gente tem mais de 40 dispositivos, né? É algo, às vezes, é muito complicado para o público, em geral, conseguir descobrir onde que existem alguns comandos, né? Embora na parte infralegal haja, de certa forma, já uma consolidação, mas para que as pessoas possam compreender de forma simples todo esse arcabouço, a lógica é reunir isso tudo em um lugar, né? Então, eu acho que colocar isso tudo dentro de um único instrumento facilita muito a vida do cidadão e das empresas, né? Bom, a minha parte, Lúcio, por favor, fique à vontade. Bom, bom dia a todos, né? Me chamo Lúcio, como a Loise falou, eu também trabalho no Departamento de Regulamentação Prudencial e Cambial, e a ideia aqui é compartilhar com vocês alguns pontos da consulta pública, né, que a gente realizou até o final de janeiro e que agora a gente está trabalhando efetivamente para fazer ajustes na norma. Um ponto importante, né, para a gente ter em mente é que o PL Cambial é a nossa, digamos assim, o nosso projeto mais relevante no momento, né, ele altera toda essa questão do arcabouço legal que nós temos, mas outros projetos continuam em andamento no Banco Central na área de regulamentação do mercado de câmbio. E um dos projetos da gente que são importantes, né, que são prioritários, é esse relacionado a inovações. Então, por conta disso e também por conta do próprio ambiente, né, que a discussão do PL criou, isso permite a gente propor avanços em outras áreas, né, claro que no momento limitado ao marco legal que nós temos. Então, a gente tenta avançar ao máximo e quando o PL for aprovado, né, pelo Congresso, a gente vai ter condições, então, de ir além, né, dessas propostas que a gente está trazendo aqui na consulta pública. Mas já são avanços bem importantes e a ideia aqui seria compartilhar com vocês que a gente entende que tem pontos aqui que irão afetar de forma positiva o dia a dia de vocês. Então, essa consulta pública que nós fizemos, ela tem, digamos assim, duas vertentes, né? Uma, ela altera pontos mais gerais, moderniza pontos mais gerais da regulamentação de câmbio, e uma outra vertente mais direcionada para os pagamentos eletrônicos, especificamente, a gente vai ver com um pouquinho mais de detalhes aqui no próximo slide. Então, em termos de modernização da regulamentação como um todo, a gente está propondo que as instituições de pagamento que já são autorizadas a operar pelo Banco Central possam também ser autorizadas a operar em câmbio, né, operações de até $100 mil com clientes. A gente entende que tem uma parcela de instituições de pagamento que já atendem uma parcela da sociedade, né, relevante, tem agilidade para fazer esse atendimento, faz por meio de plataformas digitais, e a gente entende que vai trazer uma competitividade importante para o mercado de câmbio, especificamente nesse segmento de atendimento via internet, aplicativo, né? Junto com isso, a gente está também propondo a regulamentação das contas pré-pagas em reais de não residentes. Hoje em dia, né, um brasileiro que se torna não residente, ele tem dificuldade de manter a conta de depósito dele, e a gente sabe que também tem comerciantes, fornecedores, né, estrangeiros, não residentes, que gostariam de ter contas aqui em reais, né, para ter recebimentos ou fazer pagamentos aqui com suas contrapartes aqui no Brasil.
e a conta de depósito hoje realmente é muito difícil e cara, né, de ser mantida. Então, com essa medida, a gente pretende alcançar tanto brasileiros que se tornam não residentes, quanto facilitar o comércio, seja comércio eletrônico, seja comércio de bens e serviços por meio físico também. Outro ponto ligado à instituição de pagamento, a gente passa a permitir que as operações de câmbio sejam liquidadas utilizando conta de pagamento sem limitação de valor, né? Hoje está limitado a 10 mil reais. E a gente também está criando a possibilidade, hoje a gente tem as chamadas disponibilidades, né, que são movimentações entre contas de um mesmo residente aqui no Brasil, que ele tem aqui no Brasil e que ele tem lá fora. A regulamentação hoje permite a movimentação de recursos entre uma conta de depósito, né, que um cliente tem aqui, e uma conta de depósito que ele tem lá fora. A gente está ampliando essa possibilidade para contas de pagamento, contas digitais, né, que é uma realidade que a gente vê que está acontecendo nos outros países. Bom, então eu falei da primeira vertente. Em relação à segunda vertente, ao segundo pilar, né, especificamente em relação a inovações nos modelos de negócios relacionados a pagamentos e transferências. Então, a gente está tentando, eu acho que conseguimos criar um tratamento uniforme para as várias formas de pagamento eletrônico, principalmente cartões e empresas facilitadoras, né? Vocês devem conhecer e lidar com algumas delas. A gente passa a se referir na regulamentação como o EFX, que são esses fornecedores desses serviços, que pode ser uma instituição autorizada pelo Banco Central ou não, né? Hoje em dia nós temos facilitadores que não são autorizados pelo Banco Central, eles vão poder continuar operando sob certas condições. E a gente também está criando aqui sim uma grande novidade, né? Que no caso de instituição autorizada pelo Banco Central, que pode ser uma IP, por exemplo, vai poder passar a fazer também transferência nesse modelo de EFX, né? Transferência seja remittances, que são transferências unilaterais correntes, ou disponibilidade, né? Que são transferências entre as contas de um mesmo cliente aqui no país. E qual é a diferença dessa sistemática que a gente está tratando aqui, né, por meio do EFX, da sistemática de uma operação de câmbio tradicional? Na sistemática tradicional de câmbio, a gente tem uma operação de câmbio para cada pagamento ou transferência que é feito, né? Nesse modelo que já existe hoje para cartão de crédito para facilitadoras, a regulamentação cambial permite uma operação consolidada, né, para vários pagamentos. Então, no caso de um cartão de crédito, por exemplo, o banco que emitiu o nosso cartão, ele não fecha uma operação de câmbio para cada fatura de cliente dele. Ele junta várias faturas, né, e vai pagar lá a bandeira lá fora pelo valor consolidado. Isso deixa o processo muito mais ágil, barato, simples. Então, esse processo, né, que já é permitido para cartões e facilitadoras, está aqui em amarelo as novidades, né, a gente passa a permitir também para remittances e transferências entre contas, que foi o que eu mencionei agora há pouco. Então, aqui no centro do modelo, a gente padroniza o nome, passa a ser o fornecedor de serviço de pagamento, né, e transferência, FX. O cliente vai poder entregar, a gente pode pensar aqui num pagamento de fatura de cartão ou num pagamento a uma empresa que está viabilizando a gente contratar algum serviço. Pode ser uma compra no marketplace lá fora, pode ser assinatura de um serviço de música, de streaming, né? Então, a gente está padronizando as regras. Aqui no país, os reais poderão ser entregues como podem hoje conta de depósito, conta de pagamento pré ou pós-paga, cartão de crédito, boleto. Esses recursos são entregues para o FX, existem aqui algumas condicionantes que nós estamos colocando. No caso de instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central, continua sem haver limite de valor para aquisição de bens e serviços e para saques. As remittances e disponibilidades, que são uma novidade, a gente limita a 10 mil dólares para não criar assimetria com o mercado de câmbio tradicional. E aquelas PJs, né, não autorizadas a funcionar pelo Banco Central vão poder continuar oferecendo serviço relativo a aquisições de bens e serviços lá fora, né, até 10 mil dólares. A gente também tem a possibilidade da transferência, que está aqui mais à direita, né, e aí eu vou estar transferindo o recurso para uma pessoa lá fora, para um parente, ou para uma conta que eu tenha lá fora. Essa característica de consolidação da operação de câmbio, então, a gente tem aqui na sequência.
essas operações vão ter uma classificação específica, de fato, natureza que a gente está criando, mas são operações agregadas, né? Então, se uma empresa, um FX, ele tem, durante o dia, 1.000 operações de compra, de reserva de hotéis numa determinada plataforma, ao final do dia, ele fecha uma operação de câmbio consolidada, pelo valor total, né, pelo valor bruto, e a gente, claro que ele vai ter que depois prestar, ele conjuntamente com a instituição autorizada a operar em câmbio, né, eles vão ter que ser capazes de informar as aquisições individuais, identificando as partes. Mas é uma operação de câmbio agregada mais barata. Lá fora a gente tem o parceiro internacional do FX, e aí ele vai poder entregar para o beneficiário, para a conta, né, da pessoa lá fora, ou para o destinatário, no caso de ser aqui aquisições ou saques. Bom, só para fechar então as informações sobre a consulta pública, né, no final de janeiro, até o final de janeiro, né, nós recebemos as contribuições, a gente está analisando essas contribuições, trabalhando em melhorias do texto que a gente submeteu à consulta, e a gente tem uma expectativa de, ainda no primeiro semestre, a gente ter a área técnica do banco ter preparado a atualização da norma, e aí a gente vai oferecer essa proposta para avaliação da diretoria colegiada. Tá? Aqui foram os grandes pontos, né? Aí na sequência, havendo alguma dúvida, algum ponto mais específico, conexão com o PL cambial, a gente está disponível para conversar. Tá? Obrigado. Perfeito, Lúcio, Eduardo, acho que ficou bem clara a agenda do Banco Central com essa consulta pública e também um panorama geral que vocês deram do PL cambial com essa conexão. Agora, Vanessa, a partir dessa apresentação do Banco Central, o que você enxerga como oportunidades para marketplaces e comércio eletrônicos do ponto de vista jurídico? E também de negócio, fica à vontade também para explorar esse ponto. Desculpa, eu estava no mudo aqui, comecei a falar. Bom, primeiro, bom dia a todos, é um prazer estar aqui com o B2O e pelo convite. Com relação à sua pergunta, eu acho que o mercado todo, de modo geral, espera bastante essas alterações que vêm no mercado de câmbio. Eu acho que ele vai ser muito bem-vindo para os marketplaces, para as fintechs de um modo geral. A gente enxerga uma possibilidade de todos esses players poderem internacionalizar seus serviços, né? A gente enxerga uma possibilidade muito grande de uma abertura muito grande do Banco Central para que isso seja levado à frente, os marketplaces poderem cada vez mais oferecerem seus serviços lá fora. Um ponto que a gente acredita que é um ganho muito grande, que pode ser um benefício para o marketplace, é a questão do borderless account, né, que hoje a gente tem muita dificuldade com relação a isso, e principalmente para os facilitadores de pagamento. Acho que os marketplaces, as fintechs de modo geral, vão poder prestar esses serviços, né, que hoje que são muito limitados, e que atualmente não têm sido explorado pelos marketplaces. Então, acho que tem um oceano aí para ser explorado. Show. Eu imagino que também tem diversos desafios, especificamente porque quando a gente trata de regulação de câmbio, que tem uma intersecção entre o regulador na atividade de negócio de cada empresa, também a gente entra numa esfera de leis específicas aqui no Brasil que tratam, que tenham esses vínculos. Por exemplo, o Código Civil, quando ele fala que você pode tratar em contratos somente operações ditas em reais, né? Então, como que você enxerga, Vanessa, dentro dessa possibilidade de inovação e mudança, alteração nesse ambiente, o que vai mudar dentro desse contexto contratual também? Então, nas instituições que tenham
que versar sobre algo, alguma operação, seja de investimento, seja de qualquer tratamento, por exemplo, em termos e condições de contrato dos marketplaces, a gente vai poder agora tratar também em outras moedas, não necessariamente com reais? Esse assunto é bastante discutível, né? Sempre foi um assunto que a gente discutia. O Código Civil realmente ele é uma lei ordinária, a gente tem que seguir. A gente tinha uma medida provisória que também reforçava essa questão do curso da moeda forçada, mas acho que é uma abertura para o mercado, né? Eu acho que a gente tem aí uma base normativa para se apoiar, uma coisa que até então a gente tinha muita dificuldade. Eu acho que é uma abertura muito grande, eu acho que não tem como a gente voltar atrás e só aplicar o Código Civil, né? Eu acho que com essa possibilidade que tanto que o PL está trazendo, quanto a normatização do Banco Central, principalmente nas questões que envolvem produtos e serviços internacionais, eu acho que não tem como a gente não pensar em moedas internacionais, né? É uma tendência do mercado. Acredito que a jurisprudência deva seguir essa direção, embora o Código Civil continue tendo essa norma, essa lei geral, esse artigo que obriga que a gente só comercialize ou que faça transações no Brasil em reais, né? A gente acredita que isso aí é um grande avanço, né? Não acho que só o Código Civil vai em frente. Alice. Legal. Agora, fazendo uma pergunta mais para o lado operacional, para o Lúcio e para o Eduardo, quando a gente fala, quando vocês mostram aquela figura de como funcionaria o fluxo, vocês colocaram uma entidade ali que vai operacionalizar todo esse contexto cambial. Nesse caso, para a gente tangibilizar aqui na nossa realidade do dia a dia, seria algo parecido com uma câmara de liquidação, de compensação, que a gente já conhece hoje, como a B3, como a CIP? Vocês estão pensando em algo nessa linha ou vocês acham que existe oportunidade para novos modelos surgirem dentro desse cenário? Se você me permitir, Luiz, só introduzir aí sobre o detalhamento, o Lúcio ali daquele quadro, né? O Lúcio certamente vai trazer muito mais informações, né? Mas uma coisa importante é que o PL ele não traz nenhuma alteração do ponto de vista da estrutura, da infraestrutura atualmente existente, né? Ele vai dar ampla liberdade para que todos realizem operações, né? Observados os regramentos, ou seja, prestação de informações ao Banco Central, determinados segmentos do interbancário ainda são restritos a instituições financeiras e tudo, né? Mas a lógica é de ampla liberdade, né? Pelos meios que as partes, se assim julgarem interessantes, podem usar. Agora, ali, aquele desenho que o Lúcio traz, aí ele está focado mais na consulta pública no momento, né? E aí eu passo a palavra a ele para ele poder conversar um pouquinho mais sobre a questão da consulta pública. Sim, essa pergunta é muito boa. A gente tem trabalhado, né, nesse regramento, digamos assim, uniformizado de pagamentos eletrônicos. Ele nasce compatível com a legislação atual, mas ele também já nasce, digamos assim, considerando as diretrizes que a gente considerou no trabalho do PL cambial. Tá? Então, ele é compatível com a legislação atual, porque a gente vai aprová-lo provavelmente antes da lei estar em vigor, mas ele também, como a gente teve a oportunidade de construir, né, em paralelo com a discussão do PL, ele nasce compatível também com o PL. A diferença é que, nesse ponto, a gente está tratando de um pedaço específico da regulamentação, tá? Então, assim, o PL cambial, ele trata do mercado de câmbio como um todo, né? Na verdade, de todas as situações possíveis, né, de regramento do mercado de câmbio.
naquela figura que a gente apresenta ali, a gente está tratando especificamente da situação de pagamentos eletrônicos, tá? Que fazem parte do mercado de câmbio, mas é uma situação específica. Então, a gente basicamente, nós temos, vamos dizer assim, 3 situações atuais no mercado de câmbio. A gente tem a operação de câmbio tradicional, onde um exportador, um importador, ele procura uma instituição autorizada e faz... A gente também, né, quando a gente viajava, né, a gente ia comprar moeda para viajar, havia uma operação de câmbio entre a gente, a gente ou a empresa e a instituição autorizada a operar em câmbio. A outra situação é o mercado interbancário, né? Então, a gente tem instituições autorizadas negociando entre elas, bancos ou corretoras, né, negociando, e aí entra a clearing, né, que você mencionou, que hoje ela é permitida na regulamentação que participe do mercado só do mercado interbancário. Então, a gente não está mexendo com essa parte estrutural do mercado, como o Eduardo falou, nem no PL, naquela figura especificamente, a gente não está tratando dessas 2 situações. A gente está tratando de uma terceira situação, que são aquisições que nós fazemos por meio da internet, falando de forma direta, né? E que essas aquisições podem ser presenciais também com cartão lá fora, né? Mas isso já pode, não tem maiores novidades. A grande novidade aqui é melhorar a dinâmica do comércio eletrônico, né? Porque se a gente pensar que para cada compra que a gente fizer na internet, e aí pode ser com uso de cartão, ou pode ser com o uso de uma que a gente chama de facilitadora, né? Que é uma empresa que se conecta ao marketplace lá fora e viabiliza essa compra, não necessariamente utilizando o cartão, seria inviável a gente pensar em operações de câmbio individualizadas, né? Ou seja, eu estou aqui no site de uma loja lá fora, eu quero fazer a compra, e aí eu teria que o site iria me direcionar para uma instituição autorizada para eu fechar uma operação de câmbio com ela para eu voltar e concluir minha compra. Então, isso não é viável, não é compatível com o modelo de negócio. Então, o que a norma propõe mantido a estrutura, a primeira que eu comentei, né, de uma operação de câmbio de um cliente com uma instituição autorizada, como permitir que essas aquisições sejam feitas da forma mais simples, prática, sem abrir mão dos pilares que a gente tem na regulamentação, que é a questão de PLD e identificação das partes. Então, quando a gente olha para aquela figura e a gente ali tem no centro o EFX, né, que é esse fornecedor do serviço, a sacada, digamos assim, é que ele passa a ser o cliente da operação de câmbio, né? Então, quando ele passa a ser o cliente da operação de câmbio, ele passa a ter que cuidar da prestação de informações, de viabilizar o negócio, e o cliente dele, na verdade, vai consumir o serviço que ele fornece. Então, a gente mantém a premissa de que existe uma operação de câmbio entre uma empresa, que é o FX, e uma instituição autorizada, né? E esse FX pode ser o emissor do cartão de crédito, ou pode ser uma empresa de uma fintech que está oferecendo esse serviço, e passa a ser ela cliente da operação de câmbio. Então, isso traz uma facilidade, porque o consumidor ele vai se interagir com esse fornecedor, e quem vai ser o cliente da operação de câmbio no modelo tradicional é o fornecedor. Então, isso fica transparente para o cliente e viabiliza as aquisições de uma forma mais simples e compatíveis, né, com o que se requer de transações na internet, por aplicativo. Não sei se ficou mais claro agora o propósito. Perfeito, não, ficou mais claro. Quando a gente não tem tantos interlocutores dentro de uma operação, realmente fica mais fluido e a experiência do usuário, que é o foco, eu acho que do Banco Central em diversas iniciativas, ele fica bem melhor. Abro agora também para perguntas, quem quiser fazer, colocar no site ou levantar e tirar o microfone, fiquem à vontade. Tem só uma pergunta que eu vou começar da Thalita, que está aqui no chat. Luíse? Oi, pode falar. Posso só Claro. A Vanessa fez uma observação sobre aquela questão associada à estipulação de pagamento em moeda estrangeira, né, de obrigações que são eventualmente acordados entre residentes, e sobre essa questão de obrigações exequíveis aqui no Brasil, entre residentes, né?
Aí, Vanessa, eu acho que vale a pena só complementar, assim, que aí é uma novidade que o PL está trazendo, né? Além do Código Civil, existe o Decreto 857, 69, porque isso aí é a realidade, você já conhece tudo, né? Então, acho que é super importante essa boa lembrança que você teve. Agora, tem o que o PL traz, ele traz no artigo 13, ele, de certa forma, no artigo 13 do PL, ele reproduz as situações que hoje já é possível a pactuação, a estipulação de negócios em moeda estrangeira entre residentes aqui no Brasil, né? São algo em torno de 5, 6 situações estão ali previstas, né? Agora, o PL vai mais além. A novidade que ele traz é o seguinte: além de listá-las, né, e modernizar o texto e trazer outras situações ali que ali são também incorporadas, né, ele coloca o seguinte: ele dispõe que o Conselho Monetário Nacional vai ter também possibilidade de prever essas situações, né? Então, hoje, se 2 residentes querem acertar um contrato em outra moeda que não real, é necessário uma lei prevendo isso. Então, tem todo um desgaste. Na realidade, o trabalho realmente aquele trabalho muito grande, né? Agora não, além das situações que já são hoje previstas em lei, e outras mais que são ali apresentadas, a gente vai ter a possibilidade de que, eventualmente, o conjunto de empresas ou o conjunto de participantes do mercado possa solicitar ao Conselho Monetário uma avaliação sobre que, em determinadas situações, os contratos possam ser celebrados em moeda estrangeira, envolvendo apenas residentes aqui no Brasil, né? Então, é algo novo que o PL traz. Perfeito, perfeito. Acho que ficou bem claro agora. Vanessa, acho que você tinha uma pergunta para fazer também para o Banco Central. Fiquem à vontade e também, quem quiser, fiquem à vontade para fazer. Eu acho que a pergunta que eu vou fazer, muita gente quer fazer, eu vou me antecipar aqui. O Lúcio Eduardo, o que eu gostaria de saber é se o que a gente está esperando de normatização do Banco Central, se o Banco Central também vai tratar de criptomoedas. Eu acho que esse é um assunto que o mercado todo tem discutido, eu acho que tem uma torcida muito grande para o Banco Central regular, e eu queria saber se a gente vai trazer isso dentro dessa normatização, se vocês estão pensando nesse assunto, como que está esse assunto com relação à legislação, à normatização. Perfeito. Eu vou só fazer um comentário inicial e aí o Lúcio ele conhece um pouco mais sobre o andamento das discussões lá no Banco Central sobre isso. A primeira questão é em relação ao PL cambial, né? O PL cambial ele trata apenas de moedas soberanas, né? Então o foco dele é dólar real, real euro, euro até dólar, operações de arbitragem aqui entre moedas, né? Então, assim, ele trata apenas das soberanas, né? Ele não cuida, o PL, das criptomoedas, né? Dos criptoativos, criptomoedas, ele não trata disso. Só que dentro dele tem uma parte que ele fala o seguinte, que coloca que a previsão para novos agentes. E a gente sabe que as novas empresas que têm uso intensivo de tecnologia, elas faz parte até, de certa forma, da lógica, né, de funcionamento delas, o uso eventual de criptoativos, né? E até para eventual transferência internacional envolvendo esses valores, né? E aí, nesse quesito, aí o Banco Central está fazendo uma avaliação, mas essa não é uma avaliação que, assim, ela é uma avaliação que é fora digamos assim, do escopo do PL, né? Que é sobre as instituições poderem deter esses criptoativos, dar vazão a elas, e aí eu passo a palavra ao Lúcio, tá? Só, então, avançando um pouquinho a partir desse ponto que o Eduardo parou, né? Essa é a questão, digamos assim, estrutural de mercado. O PL cambial dará condições, mas nós não estamos tratando disso agora, de questão estrutural de mercado. Mas a questão de uso de criptoativos, né, para movimentações internacionais, ela é um assunto que está na nossa agenda de estudos. Especificamente o assunto criptoativos, ele é transversal a várias áreas do Banco Central, né? Então ele pode ser, tem a perspectiva da questão de que ativos que as instituições financeiras podem manter, a questão de volatilidade,
como o Eduardo falou, existe uma discussão internacional sobre a questão de autorização dessas exchanges, né, que aqui no Brasil ainda não foi instituído no marco legal. Então, assim, a gente é parte, digamos assim, dessas discussões que estão acontecendo. A gente tem acompanhado, parte e principalmente por conta das questões do potencial que a gente sabe de se fazer pagamentos e transferências aí do Brasil para o exterior. A gente tem acompanhado o tema já há algum tempo, inclusive foi emitido há algum tempo atrás um comunicado, né? Na verdade foram 2 comunicados, mas o último deles, ele sempre teve esse cuidado de esclarecer sobre os riscos vinculados a esse tipo de ativo, mas tem uma parte lá bem importante da nossa área, que coloca que qualquer tipo de transferência, né, digamos assim, sistematizada, transferência para o exterior, sistematizada que envolva criptoativos, ela deve obedecer à regulamentação do mercado de câmbio. E aí a gente tem uma vertente, né, de estudos, uma considerando a regulamentação atual que existe, né, tem surgido novos modelos que a gente tem conversado com eles, a gente tem aprofundado os estudos, e podem haver no futuro novos modelos onde, de fato, não há nenhuma participação de moeda conversível no meio dele, né, desse modelo. Então, é um modelo mais arrojado. Mas estamos, digamos assim, estudando esses modelos. Em nível internacional, eu diria que a gente tem acompanhado bem de perto as discussões, tanto do ponto de vista de potencial de disciplinamento desses ativos, né, que aí é um tipo de fórum, e um outro tipo de fórum mais ligado a questões de identificação de partes, PLD, que a gente também está acompanhando, até porque no futuro, né, quando a gente for capaz, quando tiver maturidade de regulamentar, a gente tem que estar alinhado com essas orientações internacionais. Então, assim, em termos práticos, né, a gente sabe que de alguns anos, meses para cá, o volume negociado está crescendo exponencialmente, né? Então, havia uma questão inicial de que o volume era pequeno, os riscos envolvidos não eram tão grandes. Essa situação gradativamente está mudando, né? A gente sabe que se popularizou. Então, voltando, né, ao que eu comentei no início, a gente tem o PL como nossa prioridade atual de regulação, mas em paralelo temos outras frentes, né? Então, uma dessas frentes é a de inovações, que a gente apresentou aqui um pouco sobre a proposta, e uma outra frente nossa de estudo, que tem sido, digamos assim, que a gente tem ganhado prioridade mais recentemente, é essa frente de estudos relacionada ao uso de ativos virtuais para se fazer pagamentos e transferências internacionais. Então, a gente tem intensificado esses estudos, a gente tem tido contato com plataformas, né, que fornecem para bancos digamos assim, esses mecanismos, né, onde ele substitui o dólar, que é a moeda mais utilizada para a correspondência bancária, por ativos virtuais. E a gente está numa fase, então, de estudos. Por envolver outras áreas, é um processo complexo, né? Não adianta a gente trabalhar numa norma só nossa, porque ela vai se conectar com preocupações e com regulações de outras áreas do Banco Central. Mas eu acho que, Vanessa, a mensagem importante é que é um assunto prioritário, especificamente no nosso departamento, e que a gente tem, digamos assim, dedicado já recursos, né, para avançar nesses estudos, e a gente espera que, provavelmente ainda esse ano, a gente consiga ter uma visão melhor e talvez até já com algum embrião aí de proposta de tratamento, tá, desses usos desses ativos no contexto de pagamentos e transferências internacionais. Obrigada pela resposta. Esse assunto, acho que é um assunto que muita gente se interessa, porque hoje, para você transferir uma criptomoeda para fora, você tem que realmente transferir para reais para poder fechar o câmbio. Isso dificulta bastante, mas imagino que vocês já estejam tratando desse assunto internamente. Obrigada.
Legal. A gente acha que tem espaço para umas 2 perguntas e a gente finaliza, vai já para o final, para as considerações finais de vocês. Tem aqui no chat uma pergunta da Thalita, que fala que gostaria de saber se existe alguma expectativa do Banco Central aumentar o rol de participantes no interbancário. Ah, sim. Essa é uma... bom, a gente enxerga que com um maior... O que a gente enxerga? No primeiro momento, a gente de imediato já enxerga, logo na consulta pública, um incremento no quantitativo de instituições autorizadas a operar no mercado de câmbio, que esse incremento vai ocorrer assim que essa consulta pública entrar em vigor. A gente já enxerga o resultado da consulta pública, quando ela se tornar norma, né? Ela entrando em vigor, a gente enxerga que já vai haver uma demanda grande de pedidos para o Banco Central de novos participantes no mercado de câmbio, num primeiro momento, o mercado primário. O que a gente enxerga? É que vai ser uma decorrência natural que, assim, algumas dessas instituições começarem a se utilizar de contas de liquidação, querer se utilizar delas para tornar o negócio mais eficiente. E a gente enxerga isso com bons olhos, né? O que a gente prevê, né? Tão logo essas empresas comecem a operar, né, elas para atendimento a clientes, porque o foco da consulta pública é um nicho de instituições, né, que vão fazer operações com clientes de até $100 mil, né, ou seja, pegar uma grande parte desses negócios de varejo, né, e também, né, já operar no interbancário, mas hoje, seguindo a regra do regulamento de só operar assim como as corretoras, com uso de bancos, né? Ou seja, para fazer a transferência para o exterior propriamente dita, né, será necessário o trajeto via banco, né? O que a gente enxerga, que isso talvez coincida já com a aprovação do PL, é que com o PL, essa questão da transferibilidade para o exterior ela é flexibilizada. E aí nós, Banco Central, vamos poder tratar isso de uma forma, acompanhar como esses novos participantes estão se comportando no mercado primário, se há uma demanda concreta, real, com lógica, né, e principalmente associado à prevenção de ilícitos. Porque essa questão da transferibilidade, hoje, uma parte grande deles estarem contidos no universo bancário, é justamente porque é um segmento que, digamos assim, a parte de existem estruturas para prevenção a ilícitos, né, montadas, né, nas instituições. A gente imagina o que a gente imagina é que as instituições enxergando assim, IPs, algumas delas são associadas a instituições sérias, a empresas que já tenham uma tradição em relação a combate a ilícitos. Então, o que a gente enxerga é que vai ser natural que essas empresas acabem indo para o interbancário também. Não sabemos exatamente quando, não sabemos precisar, mas esse parece ser um trajeto natural. Show, acho que está respondido a pergunta. É um desafio para todos, eu acho, né? É uma lei muito antiga e as transformações elas têm que ser também um pouco graduais, até para a gente entender o movimento do mercado, né? Eu passo então a palavra para vocês para as considerações finais, para a gente já encerrando o nosso evento de hoje. Então, Eduardo já está aqui na fala, fique à vontade para suas considerações. Depois, Lúcio, se quiser também comentar alguma coisa final. Perfeito. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, né? Eu acho que o nosso papel aqui, de certa forma, é disseminar a lógica do projeto de lei, da consulta pública também, que o Lúcio colocou aqui muito bem, né? De que os participantes do mercado enxerguem oportunidades e haja uma sensação de destravamento que é voltado, e o objetivo final do Banco Central não é beneficiar A, B ou C, é beneficiar o público, e o que a gente enxerga a melhor forma de beneficiar é estimular a concorrência, né? Claro, naturalmente com o cuidado com essa abertura, né? Não trazer riscos, né? Mas a lógica é essa, de
trazer maior concorrência e aí, com essa competição, o público ser beneficiado, né? E aí, eu, mais uma vez, agradeço a todos. Aí, obrigado, Vanessa, Ana, por favor, né? Carolina, todas, tá? Muito obrigado. Eu também queria agradecer o convite, né, dizer que foi muito bom ter a oportunidade de discutir aqui com vocês e apresentar, né, os principais pontos dos trabalhos que a gente está desenvolvendo. Como o Eduardo mencionou, a gente está num momento assim, muito positivo, né, porque a gente está trabalhando com a perspectiva de em breve ter um novo marco legal para o mercado como um todo, e temos outros projetos, né, que a gente também está tocando, como esse de inovações, que ele, digamos assim, ele é beneficiado pelas discussões do PL, porque a gente tem uma mentalidade já mais flexível, né? A gente já tem essa visão de, no futuro próximo, ter uma legislação mais moderna, e aí isso meio que arrasta, né, os outros projetos da gente, para a gente patrocina, né, nossos outros projetos para poderem avançar também. A nossa intenção aqui, de fato, é compartilhar as possibilidades, uniformizar o entendimento das normas que a gente está trabalhando, né, a fim de que, como o Eduardo falou, tenha mais competição e que todos possam usufruir de uma regulação mais moderna, né, mais ágil, e aí entra a parte de quem fornece os serviços, de quem está vendendo, dos clientes deles, e dos novos participantes do mercado também. Então, a gente modernizando a regulamentação e trazendo mais competição, né, dentro do mercado, a gente sabe que vai, além da questão da inclusão também, né, que a internet traz com ela, mais pessoas acessando o mercado de câmbio, às vezes ela nem sabe que está no mercado de câmbio, mas ela está ali participando, né, dentro do regramento. Então, para a gente é importante atingir esses objetivos e eu também gostaria de agradecer novamente a todos, a vocês pela organização impecável e pelos pontos que a Vanessa trouxe também. Obrigado. Perfeito. Vanessa, fique à vontade. Bom, primeiro eu gostaria de falar que é um prazer estar com a BO2O, que a gente está sempre aprendendo com o mercado, né? Sempre trazendo desafio, e quando a gente para pensar, esse é um mercado de muito desafio, né? Porque não existe nenhum dia igual ao outro. Acho que é um mercado de muita inovação. Queria agradecer essa abertura que o Banco Central sempre nos oferece, né? A gente consegue entender o que está vindo, a gente consegue discutir todos os temas antes do tempo, né? Como a gente está fazendo aqui agora. E o mais importante é que o Banco Central sempre considera o que a gente leva. Então, todas as nossas dores são consideradas, cada norma que o Banco Central cria, e sempre que tem uma norma que o mercado começa a reclamar, o Banco Central consegue ajustar para atender, principalmente, obviamente, o usuário final, mas quando a gente percebe uma distorção no mercado, isso é sempre olhado pelo Banco Central. O Banco Central tem desempenhado um papel muito bom nesse sentido, e acho que a questão das normas de câmbio, a gente ficou aí muito tempo convivendo com essa norma, meio que ela ficou um pouco descolada da inovação, e eu acho que a gente está vindo para um bom ponto. Eu agradeço muito estar aqui nesse bate-papo, e agradeço o Banco Central também por nos dar essa oportunidade. Muito obrigada. Vanessa, Lúcia, Eduardo, mais uma vez, em nome da O2O, agradeço a disponibilidade de vocês, a disponibilidade de responder as nossas dúvidas, que às vezes não são tão fáceis para o regulador responder, porque a gente vai no detalhe do detalhe. Vanessa, também, muito legal sua visão sobre o negócio, sobre as oportunidades, dúvidas que todo mundo tem, e você teve a coragem de comentar aqui. Que, de fato, é algo que interfere, e a gente só consegue imaginar inovação quando a gente sai um pouco da caixinha e pensa em novos negócios, novos modelos, novas estruturas que a gente vê lá fora. Então, a gente, como país, a gente quer avançar e estar no mesmo patamar de discussão. Então, agradeço mais uma vez vocês. Fiquem assim, à vontade, acho que para também buscar
novas oportunidades que vocês entendam que a O2O como associação possa contribuir com o regulador, tanto de debates, etc. A gente está super aberto também, e a gente agradece, como a Vanessa mesmo comentou, essa abertura que o Banco Central traz para a gente, para esse debate bem one-on-one que a gente consegue ter com vocês. Muito obrigada, gente. Um ótimo dia para todos.